Capítulo 34. Ótica geométrica. Espelhos esféricos. Exercício resolvido, número 1. Um objeto linear é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo de raio de curvatura 60 centímetros. A imagem formada é 3 vezes menor que o objeto. De quantos centímetros e em que sentido deve ser o objeto deslocado para que a imagem seja real e 3 vezes maior que o objeto? Resolução. O enunciado descreve 2 situações distintas do objeto, com formação de 2 imagens diferentes. A primeira imagem é real e menor, enquanto que a segunda é real e maior. Estas são as 2 situações geométricas possíveis para o espelho côncavo. Na primeira delas, colocamos o objeto antes do centro de curvatura. Utilizando as propriedades dos raios de luz, vamos obter uma imagem real, invertida e menor. A segunda posição, o objeto é colocado entre o centro e o foco do espelho. Usando as propriedades dos raios de luz, vamos obter uma imagem real, invertida e maior. Observe nas figuras que o objeto deve ser movido para uma posição mais próxima do espelho, obrigando a imagem a se afastar dele e aumentar de tamanho. Primeiro cálculo. O raio de curvatura do espelho é de 60 centímetros. Então, sua distância focal corresponde a 30 centímetros. Lembre-se que a distância focal é sempre metade do raio de curvatura. O sinal positivo indica espelho côncavo. Na primeira situação, a imagem é invertida. Portanto, o tamanho da imagem é negativo. Utilizando a equação de aumento linear transversal, I sobre O igual menos P' sobre P, e substituindo a proporção entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem, o objeto 3 vezes maior que a imagem. Obteremos uma relação entre P e P'. P corresponde a 3P' positivo. Utilizando agora a equação de Gauss, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituindo a distância focal por 30, o P valendo 3P', tirando o mínimo múltiplo comum, fazendo todos os cálculos e multiplicando cruzado, descobrimos P' valendo 40 centímetros. Substituindo nesta equação, encontramos P valendo 120 centímetros. A posição do objeto é 120 centímetros e a posição da imagem 40. Vamos para a segunda situação agora. Novamente, o raio de curvatura é 60 centímetros, distância focal 30. Na segunda situação, a imagem também é invertida, portanto, I negativo. Utilizando a equação de aumento linear transversal, I sobre O igual a menos P' sobre P. No lugar de I, que é o tamanho da imagem, substituímos por menos 3O. Simplificando, multiplicando cruzado, descobrimos P' valendo 3P. Substituindo agora na equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A distância focal é 30. A posição da imagem P' vale 3P. Calculamos o mínimo múltiplo comum, multiplicamos cruzado e descobrimos P valendo 40 centímetros. A posição do objeto, 40 centímetros. Estas são as 2 situações onde, primeiro, a imagem é menor. Segundo, a imagem é maior. Estas são as posições ocupadas pelo objeto. O objeto passa da posição 120 centímetros para a posição 40 centímetros, sofrendo um deslocamento dado por diferença. 120 menos 40, 80 centímetros. Esse é o deslocamento que nós temos que produzir no objeto, aproximando do espelho, para obter um aumento da imagem. Muito bem, encerramos o exercício resolvido número 1 sobre espelhos esféricos.
o assunto de ótica geométrica, capítulo 34. Um abraço.